aqui, antes da gente começar a nossa aula de hoje, quem quiser pegar as tarefas anteriores, tá? Vai colocando em dias, alguma que falta, enfim, ou você quer a correção, não consegue ir no grupo, se inscreva aí no canal. Aí quando você precisar, você vem aqui no canal e já puxa a correção que você quer, a data, a quinzena aqui, né, de sua preferência. Também você pode estar ativando o sininho, porque na hora que eu estiver passando a tarefa aqui no canal, que pingar no canal, você já vai ter acesso aí, tá bom? Então, precisou de atividade, tá com pressa, né? Enfim, vem aqui no canal, se estiver inscrito, vai lá, puxa rapidinho o que você quer, tá bom? Então, bora para a nossa aula aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai voltar falando ainda de progressões, tá? Em particular, hoje nós vamos falar de progressão geométrica. Só para retomar um pouquinho aí, para vocês lembrarem, tá? Que a gente trabalhou lá na progressão aritmética, a questão da sequência. Então, na progressão geométrica tem uma coisa que é bem semelhante, né? Por exemplo, quando a gente trabalha aí AN, onde o N significa que vai ser o valor de algum número qualquer, né? Vai ser o número que você quer. Então, não podemos esquecer disso aí, então a gente tem que retomar esse conceito, tudo bem? Então, N sempre vai ser a sequência que eu quero, o número que eu quero. Então, se eu falar assim, supondo que eu quero o quarto número, então no lugarzinho do N você vai tirar e vai colocar 4. Supondo que eu quero o 20º termo, tá aqui o 4, né? Supondo que você quer o quarto termo, então você põe aí o N, vira 4, porque você quer o quarto termo. Mas se você quiser o 20º termo, você tira o N e coloca a 20, tá? Sequência do mesmo modelo, você sempre vai ter A1, A2, A3, A4, A5. Porém, a progressão geométrica tem algumas diferenças quando a gente trabalha aí. Por exemplo, para ser classificada como progressão geométrica, ela pode ser, a classificação, né, de uma progressão geométrica pode ser crescente, quando você tem números crescendo, né, constante, decrescente, alternantes e estacionários, ou seja, a crescente, acabei de falar, né, quando seus termos vão aumentando. A constante, quando seus termos são todos iguais, igual aqui, ó, 4, 4, tá vendo? O tempo inteiro. Decrescente, quando a gente tem seus termos diminuindo. Então, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. Números negativos, então eles estão diminuindo, tá bom? Alternantes é alternado quando os sinais de seus termos se alternam. Foi o que a gente colocou aqui, ó. 1, o outro é menos 2, aí vem o positivo 4, negativo menos 8. E as estacionárias, né? Quando o nosso A1, nosso primeiro termo é diferente de 0. Só que todos os outros são 0. Então aqui o primeiro termo é 2 e os demais vale 0. Nós temos a sequência finita, aquela que você não vê reticências aqui. E nós também temos uma sequência infinita, né? A PG finita e tem a PG infinita. A diferença aqui da PG finita e infinita vai influenciar geralmente quando a gente for calcular a soma dos termos, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mesmo procedimento lá da PA, tem o cálculo do termo geral, né? Onde a formulazinha fala o seguinte, que a N é igual a A1, ou seja, o primeiro termo multiplicado por Q, que agora é a razão, tá? Lá na PA era R, agora aqui nós temos o Q. Que significa razão, na PG, tá bom? Cida, mas como que eu calculo a razão aqui na PG? Vamos pegar um exemplo. Para você calcular a razão, gente, sempre você vai estar dividindo o A2 pelo A1, tá? Você faz a divisão. Então, se eu quiser saber aqui a razão de qualquer um nessa PG, eu posso chegar aqui, por exemplo. Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, o quinto termo, 16. Aí eu vou dividir esse 16 com o seu anterior, que o anterior é 8. Então, 16 dividido por 8 dá 2. Então, minha razão na PG vale 2, tudo bem? Se eu pegar aqui, ó, 4 dividido pelo 2 também, vai dar 2. Então, sempre aquele número que você escolher, você vai ter que dividir com o anterior. Não pode esquecer, tudo bem? Que é a mesma coisa, ó, nessa finita, se você pegar o 32 e dividir com 16, você vai encontrar o quê? Por coincidência, 2 também, tá? Deixei quase a mesma coisa. E por aí vai. Então, volta aqui. Então, o que é a nossa razão? O N nós já sabemos, né, que é aquele termo que você quer, é aquele número de... Aliás, o N é o valor de termo que tem lá na PG, tá? Se tiver 8 termos, 10 termos, quiser o 50º termo e por aí vai. Só que aqui a razão ela é elevada, ela é uma potência.
tá bom? A gente vai calcular isso aqui daqui a pouco no exemplo. Nós temos a soma dos N termos de uma PG finita, tá? Então, a soma dos termos aqui, a gente sabe que o N é o número de termos aí que a gente vai ter para calcular. O A1 é o primeiro termo, Q é a razão, e aqui a gente tem esse Q elevado a N. Só que aqui, só esse Q que está elevado a N, é diferente que da anterior, tá vendo? Que aqui, ó, é N menos 1. Então, sempre você vai subtrair o número do termos menos 1. Já na soma aqui não, ó, você só eleva. Então, se for 5 termos, Q elevado a 5, tá? Menos 1 aqui, ele não está elevado. Dividido pela razão, menos 1 também. Isso para uma PG finita. Quando for uma PG infinita, a gente vai usar esse outro modelinho aqui, tá? A1 vai ser dividido por 1 menos a razão. Tranquilo? Baseado nisso, nós temos aqui o exemplo. Vamos lá, então. A sequência seguinte é uma progressão geométrica. Beleza. Observe. 2, 6, 18, 54. Tá vendo aqui? Ó, ela é infinita. Determine o oitavo termo dessa progressão. Bom, ele quer que a gente calcule aqui o oitavo termo. Ele não falou nada de soma dos termos. Então, você pode esquecer essa fórmula e essa aqui também, tá? Nenhuma dessas duas fórmulas a gente vai usar. Se ele quer o oitavo termo, a gente vai pegar essa formulazinha aqui, tudo bem? Então, beleza. Pega na formulazinha, colocamos aqui. Ele fala o seguinte, determine o oitavo termo. Gente, se é o oitavo termo, então agora no lugar de colocar a N, a gente vai colocar o quê? O N significa número de termos. Então, você vai tirar apenas o N e vai colocar... Então, aqui, ó. Como a gente vai tirar o N e vai colocar apenas o 8. Tranquilo? Bom. E vamos analisar aqui, o que mais que ele tem aqui, ó. É igual a 1. Gente, A1 é sempre o primeiro termo. Qual é o nosso primeiro termo? 2. Então, você vai tirar o A1 e vai colocar 2. Multiplicado. Tá vendo que a gente tem uma multiplicação aqui? Então, segue padrão. Vezes o Q. Quem é o nosso Q? A Cida falou lá atrás. Q é razão. Para você saber a razão, sempre você vai dividir o segundo termo pelo primeiro, ou então o terceiro pelo segundo, ou então o quarto pelo terceiro. Por exemplo, se você pegar o 54 aqui, você quer saber a razão através dele, então você vai pegar 54 dividido com 18. Tá? Ah, não, quero pegar isso não, é muito grande, eu vou pegar esse pequenininho. Então, tá bom, pega o pequenininho. 6 aqui, ó. Então, eu vou dividir com 2. 6 dividido com 2 dá quanto? 6 dividido por 2 vai dar 3, beleza? Aí, você vai tirar o que aqui e vai colocar 3. Tá. Mas e esse Nzinho aqui, ó, Cida, ele é o quê? Gente, esse Nzinho é aquele 8 que você colocou lá atrás, ó. Então, esse Nzinho é 8. 8 menos 1 dá o quê? 7. Então, nós ficamos aí, né, com 3 elevado a 7. Vou repetir, ó. Quem é o quê? Razão. Só dividir, ó. 6 dividido pelo anterior. 6 dividido por 2, 3. Beleza. Então, tira o quê? Põe 3. Lá em cima, o N. N é o número de termos, né, que a gente está calculando. A gente até colocou ele aqui, ó. Então, 8 menos 1. 8 menos 1, 7. Agora, fazer continha tranquilamente. Primeiro, você tem que fazer a potência, tá? Então, 3 elevado... Então, se a gente fizer, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Vezes 3, 729. 729 vezes 3 vai dar 2.187. Tudo bem? Então, primeiro resolvemos a potência. E por último, multiplica por 2. 2.187 vezes 2 vai dar 14, vai 1, 5, 4.374. Combinado, então, certinho? Então, esse aí é o nosso cálculo, tá? Como se procede para poder fazer uma PG. Vocês têm lá a atividade. Bora pegar ela agora para ver o que ela nos diz. Então, aqui a gente tem nosso material, certo? Eu só peço para vocês copiar e responder os exercícios no caderno. Tudo isso que eu falei, pessoal, na explicação agora, tá aqui, ó. Você não precisa passar isso pro seu caderno, tá? Tudo que a gente conversou tá aqui nesse material explicativo. E, por coincidência, lógico, eu fiz com vocês a questão número 1, tá? Então, a número 1 aí já tá feita lá no exemplo. Nós temos aqui a questão 2, várias tábuas iguais estão em madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem.
uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Por exemplo, na primeira pilha você tem uma tábua, na segunda pilha você tem duas, na terceira 4, na quarta 8, né? Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Então, aqui você vai montar aí seu parênteses, né? Com 1, 2, 4 e 8. Nesse momento, você vai estar querendo calcular o da 12ª pilha. Então, você pode estar substituindo lá na nossa formulazinha, né? O AN pelo A12, tá bom? Aplica na fórmula semelhante ao número 1 e desenvolve aí. Na 3, sabendo que uma PG tem A1 4, que é o primeiro termo, a razão 2, determine a soma dos 10 primeiros termos da progressão. Então, aqui agora a gente está falando de soma, certo? Nesse caso, você vai usar um daquelas duas somas lá, ou a finita ou a infinita. Só que ele já foi bem claro, né? Determine a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão, tá bom? Só jogar na forma de soma lá e fazer o cálculo. Na número 4, determine o 10º termo de uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 2 e a razão agora é 3. Também só jogar lá naquela primeira, segunda, hein? Vou deixar aí a dica para vocês, tá? Ó, 10º termo, só que é isso, falou nada de soma, então tá fácil. Na questão 5, qual é o 15º termo da PG? Gente, só o 15º, misericórdia, muito fácil. Lembra 1. Na 6, considerando a PA de razão 2 e primeiro termo igual a 2 e a PG que possui mesma razão e mesmo primeiro termo, qual a diferença entre o 10º termo da PG e o 10º termo da PG e o 10º termo da PA? Então, agora aqui a gente tem as duas continhas, né? PA e PG. Então, você vai pegar o 10º termo da PA e depois o 10º termo da PG. Como você vai calcular? Aqui, ó, a razão da PA vale 2 e o primeiro termo é igual a 2. Isso aqui é a PA. Então, lembra daquela formulazinha que a gente trabalhou na semana passada, tá? Que semana passada. E depois na PG, possui mesma razão. Qual que é a razão? 2 também, tá? E o mesmo primeiro termo, 2 também. Qual é a diferença então esses dois? Super fácil. Então, você vai jogar naquela forma que a gente acabou de fazer aqui atrás no exercício, tipo a questão 1, e depois você vai fazer o cálculo da PA, tipo que a gente fez na quinzena passada. Sempre calculando o 10º termo. Pega os dois 10º termo e veja a diferença, tudo bem? Daqui a pouquinho eu posto para vocês, então, nosso gabarito, tá? Tentem fazer aí com tranquilidade. Até daqui a pouco. Então, vamos aí a nossa correção da 6ª quinzena, ok, galera? Ó, final de ano chegando, espero que esteja todo mundo aí com as tarefas em dias, tá? Se não tiver, se inscreve aí no canal já, para você tá procurando todas as suas tarefinhas. Às vezes é mais tranquilo, tá? Porque às vezes você tá querendo ali ir rapidinho e não acha no grupo. Então, estando inscrito no canal, só entrar aí e puxar a quinzena que você quer, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1. Inclusive, eu fiz ela lá na introdução. Mas bora fazer de novo, né? Treinar mais um pouquinho. Questão 1. A sequência seguinte é uma progressão geométrica. Gente, olha só. Hoje a gente vai trabalhar só progressão geométrica, mas eu acho que a última tem um pouquinho de progressão aritmética. Mas na próxima quinzena eu vou mesclar os dois para vocês verem a diferença, tá? Mas enfim, é a progressão geométrica. Ele já falou. Observe, tem 2, 6, 18, 54. Infinito, né? Determine o 8º termo dessa progressão. Então, ele só falou o seguinte, determine o 8º. Não falou mais nada. Bom, se ele não falou nada de soma de termos, então, beleza. Vamos usar a nossa formulazinha que fala o seguinte. AN é igual ao primeiro termo A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Tudo bem? Bom, então vamos tirar essas letrinhas aqui, o máximo que a gente puder, e substituir pelos números que nós temos. A N seria o nosso último termo. No caso aqui, ele está pedindo para calcular o 8º, que a gente não tem. Então, você pode tirar o N e colocar 8. A1 é o primeiro termo. Então, você vem aqui na sua progressão e observa. Quem é o primeiro termo? 2. Tira A1, põe 2. Vezes que? Quem é o quê? Razão. Razão, sempre você vai pegar o segundo termo e dividir com o primeiro.
ou terceiro com segundo, enfim. Sempre que você escolher um termo, você divide pelo seu anterior, tá bom? Então, divisão, R$6 dividido para 2 pessoas, cada uma recebe 3. Tira o quê? Põe 3. N, gente. Quem é N? Nós já sabemos que N é o 8º termo, nós já colocou ele ali atrás. Então, se você pode fazer de cabeça ou então deixar assim, ó, 8 menos 1, tá? Eu gosto de fazer, tanto faz. 3 aqui, só diminuindo, 8 menos 1, 7, poderia ter feito direto, tá bom? E agora, Cida, nós temos uma multiplicação e a potência, obrigatoriamente potência. 3 elevado a 7 vai dar, 3, né, gente? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243, vezes 3, 729, 729 vezes 3, 2.187. Multiplicado agora sim por 2. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 8, 16 e 1, 17, vai 1. 3, 4.374. Então, o nosso 8º termo aqui, 4.374. Bora para 2? Questão número 2. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. Uma tábua na primeira vez, tá aqui, ó. Uma tábua na primeira vez, 2 tábuas na segunda, 4 na terceira e 8 na quarta. Beleza. E em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha, tá aqui a pilha. Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Ou seja, a nossa quinta pilha aqui vai ser quanto? A nossa sexta. Enfim, a gente quer o quê? A 12ª. Gente, imagina se você tiver que ficar fazendo isso manualmente. Se você tivesse pedido a milésima. Misericórdia. Então, para isso que a gente tem a forma, tá bom? Então, baseado na nossa forma, a gente quer a 12ª. Vamos fazer semelhante ao nosso cálculo que a gente trabalhou lá na questão número 1. Lembra da fórmula? A N é igual a 1 multiplicado pela razão elevado a N menos 1. Quem é nosso N, gente? Nosso N é a quantidade de empilhadeiras que a gente quer. A gente quer o quê? A 12ª. Então, você tira o N e coloca 12. Quem é o nosso A1? Nossa primeira pilha, gente. A A1 é a nossa primeira pilha. Só vamos fazer aqui para vocês ficarem bonitinhos, ó. Aquele parênteses que a gente sempre faz, né, nos exercícios, só para vocês não se perderem. Então, vou pegar aqui, ó. Primeira pilha, uma tábua. Segunda, 2. Terceira, 4. Quarta, 8. A gente quer a 12ª, tá? A gente sabe que é infinita, que a gente não sabe que a gente quer a 12ª, enfim. A1 vale 1. Multiplicado, que é a nossa razão. Então, você sempre pega o segundo elemento e divide com o primeiro, tá? Ou, enfim, ou o terceiro pelo segundo. 2 dividido por 1, então, nossa razão é 2. Quem é nosso N, gente? Nosso N é 12, então 12 menos 1. Se eu quiser fazer direto, pode ali, pode, tá? Não tem problema não. Só diminuindo aqui, ó, 12 menos 1, 11. Nossa, 2 elevado a 11, Uxe Maria. Tananana, primeiro potência, vamos lá então? É isso aqui, mais um dedinho. Então, vamos lá. 2 vezes 2 é elevado a 11, né? Então, é 2, 11 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. 512 vezes 2, 1024. 1024 vezes 2. Deixa eu fazer aqui. Não perde cabeça, não. 8, 4, 2048. 2048 vezes 1, então, 2048. Então, lá na 12ª empilhadeira, você vai ter 2048 tábuas. Bora para a questão 3 agora. Sabendo que uma PG tem A1 igual a 4, a razão Q é igual a 2, determine a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Para nós fazermos a soma dos termos, a gente sabe o seguinte, que ela pode ser finita ou infinita. Qual que eu vou usar aqui, gente? Eu já sei que é a PG.
né? Se a gente jogar naquela forma anterior, a gente vai encontrar quem? E qual que é a forma que eu vou usar? Então, bora pensar aqui juntos. Nós temos, então, duas fórmulas de soma. Vamos olhar ela, então. Então, assim, a gente sabe que na nossa número 3 aqui, nós queremos calcular apenas a soma dos 10 primeiros termos. Então, nesse caso, ela é uma PG finita. Então, vamos copiar aqui a fórmula da PG finita. Na verdade, de soma, tá? Não podemos esquecer. Copiando. Esse Q sozinho elevado a N. E aqui nós temos a divisão. Ok? Tirando agora os números e colocando tirando as letras, né, e colocando nossos números. SN, então esse N aqui é a quantidade de termos que nós temos. A gente tem que 10 primeiros termos, então fica S10 igual a 1. A1 primeiro termo, ele já falou, 4 vezes. Q é a nossa razão, ele já trouxe aqui, né? Então 2 elevado, quem é o nosso N? A gente já sabe aqui, ó, 10. Menos 1. E aqui, de novo, Q, então 2, que é a nossa razão, menos 1. Tudo bem? Quem a gente tem que fazer primeiro? Potência, olha que legal. A gente já sabe, né, quanto dá 2 elevado a 10. Aquela hora foi 2 elevado a 11. Então, esse aqui é o 10, ó, 1024, tá? Sem sofrer. Então, 4 vezes. Você pode até colocar aqui, ó, todo mundo junto, tá? Não tem problema não, porque é numerador. 2 elevado a décima. 2 elevado a décima vai dar 1024. Só não pode esquecer que o 4 tá multiplicando, né? Então, eu vou colocar aqui entre parênteses, tá bom? Menos 1. Tá? Então, repetindo, ó, como o 4 tá multiplicando aqui, eu deixei entre parênteses. 2 menos 1. Tranquilo? Vou fazer aqui em cima. S10 é igual 1024 menos 1, 1024. Vezes 4... Não sei de cabeça, não. Deixa eu fazer aqui. 1023, né, gente? 1023 vezes 4. 4 vezes 3, 12 vai 1. 4 vezes 2, 8, 9. Nada. Então, é 4.092. Dividido por 2 menos 1. Dá pra fazer direto, né? Dá 1. Mas vamos fazer aqui bonitinho. 4.092 dividido por 1. 4.092. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa PG vai dar 4.092. Número 4 agora, determine o 10º termo de uma PG, cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. Então, ele não falou nada de soma, vamos para a nossa primeira formulazinha. A N é igual a 1 vezes Q, N menos 1. Tirando aqui os nossos números, a gente quer qual termo? Determine o 10º termo, então, a N vai ser 10, a 10, né? A1, cujo primeiro termo é 2, vezes Q, ele falou aqui, ó, razão é 3. E o nosso N aqui em cima vai ser esse 10zinho aqui, tá? Não podemos esquecer. A 10 é igual 2 vezes 3, 10 menos 1, 9, 3 elevado a 9, olha que maravilha. Bora lá fazer? Inclusive, lá no número 1, a gente fez 3 elevado a 7, não foi? Foi, deu... Vamos curiar aqui, gente, para nós agilizarmos. 3 elevado a 7 deu 2.187. Deixa eu pegar um rascunho aqui. Então, 3 elevado a 7 deu 2.187. Então, falta ainda 2, 3, né? Então, vou colocar vezes 9, tá? Que é 3 vezes 3. 7, 8, 9. Então, bora fazer essa multiplicação aí. Pra quem não entendeu, é só fazer 3, 9 vezes. Então, 3 vezes 3, 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 tá? Então, eu só fiz um macetezinho aqui pra agilizar. 9 vezes 7, inclusive no meu canal eu deixo como saber a tabuada rapidinho, tá? Depois dá uma olhadinha lá. É um videozinho de 2 minutinhos, ensina a fazer tabuada assim de macete, tá? Dá uma olhadinha lá depois. 9 vezes 7, 63 é 2, 9 vezes 8, 78, 9...
9 vezes 2, 18, 19. 19 mil. Então, fica 2 vezes 19. Não posso confundir, né? Multiplicado com 2. Multiplicado com 2. 6, 16 vai 1. 18, 19 vai 1. Então, é o 10º termo de uma progressão cujo termo é 2 e a razão é 3. Então, o 10º termo vai ser 39.366. Então, o A10 ok? Bora para a próxima. Antes de ir para a próxima, a gente tem que marcar X, tá? Na resposta correta, letrinha D. Então, agora sim a gente vai para 5. Qual é o 15º termo da PG? Gente, tá fácil demais, né? Essas PG? Menino do céu, coisa boa. Então, se a gente quer saber só o 15º, a N é igual a 1 vezes QN menos 1, ok? Bora lá, então. A N, quem é nosso N? Ele falou 15º. Gente, às vezes coloca escrito, tá? Por extenso, às vezes coloca por número, então fica muito veaco com isso aí, muito esperto com isso aí. A1, nosso primeiro termo, multiplicado, razão, gente, ó, vou pegar agora o terceiro e dividir com o segundo, só pra vocês verem que dá na mesma coisa. 4 dividido por 2, 2. N, gente, quem é nosso N? 15, 15 menos 1. Então, a 15 é igual 1 vezes, primeiro diminui, 15 menos 1, 14. Só 2 14 vezes, mais nada. Aquela hora a gente fez quanto, gente? Bora curiar aqui. Aquela hora a gente fez 2 elevado a 11, né? Então, 2 elevado a 11 deu 2048. Bora aproveitar a conta. Conta pra ninguém, não. 2011, né? 12, 13, 14. Então, aqui, ó. 2 elevado a 11 deu 2048, que a gente já tinha feito essa continha lá atrás. Então, 11. 12, 13, 14. Aí, quando você pega isso daqui, dá 8. Ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, pega e multiplica por 8. Tô ganhando tempo, tá? A gente faz isso nos concursos, misericórdia. 64 vai 6, 32, 38, 16. Então, a gente volta lá no nosso exercício. Opa, aqui. Então, fica 1 vezes 16.384 vezes 1. Ai, que podia ter feito de cabeça. Nos concursos públicos, gente, nas provas externas, vocês podem fazer isso aqui rapidinho, mas não pode errar não, tá? 16.384, tem alguém? Tem, tá aqui, né? Bora ir para número 6 agora. Gente, a questão 6 aí já vai ditar um pouquinho como que vai ser a nossa primeira quinzena, tá? Eu vou estar usando o mesclado, eu achei ela muito boa. Só trouxe aqui só pra gente remeter um pouquinho, a lembrança. Considerando a PA de razão 2 e primeiro termo igual a 2. Então, aqui ele falou de PA. E a PG, a gente tá vendo que ele já falou de PG aqui, ó. Então, um é PA, o outro é PG. E a PG possui mesma razão, ou seja, mesmo 2 e o primeiro termo também igual. Então, igual 2. Qual a diferença entre o 10º termo da PG e o 10º termo da PA? Então, você tem que fazer a PA aqui, lindinha, calcular o 10º termo da PA e depois calcular o 10º termo da PG. E por fim, galera, a gente vai subtrair esses dois valores aqui, tá? Ele quer saber a diferença entre o termo da PG e o termo da PA. Então, você vai pegar a PG e subtrair com a PA. É importante você saber o que tá falando certinho, porque a subtração aqui, dependendo se ele pedir a PA primeiro, depois a PG, pode dar negativo. Então, aqui ele pediu PG e o 10º termo da PA. O que reprova nesses concursos, nessas provas externas, é a leitura, a interpretação. PA aqui, lembra da formulazinha? Bora copiar aí? A N igual a 1, né? Mais... Lembrou, né, gente? 6 é o máximo. E da fórmula do PG... é a N também, só porque, ó, A1 vezes Q elevado a N menos 1, tá? Bom, ele quer que a gente calcule a diferença do 10º termo. Então, é o 10º termo que a gente vai pegar em todo mundo. Então, vamos começar aqui pela PA. A10 é igual. Quem é o nosso A1? Nosso primeiro termo é 2 mais N. Gente, quanto vale N? Não esqueça, a gente está calculando os 10 primeiros. Quem é a razão? Razão é 2.
Então, A10 vai ser igual a 2 mais, primeiro diminui, não esqueça que aqui está multiplicando. 10 menos 1, 9 vezes 2. Cida, pode fazer direto? Pode, cuidado para não errar aí nesses diretos de vocês, tá? 2 mais, primeiro multiplica, nunca soma primeiro, tá? Isso aqui também reprova muito aí nos concursos. 9 vezes 2, 18. 18 mais 2, 20, tranquilo? Agora, a gente vai lá para PG também fazer o mesmo procedimento. É lógico que é em outra fórmula, né, galera? A N, então, a gente vai calcular o quê? Décimo termo, tá vendo? Décimo da PG e décimo da PA. Por isso que eu coloquei 10 aqui também, tá? A10, então, A1 e a PG possui mesma razão e mesmo primeiro termo. Então, mesma coisa. Primeiro termo aqui, 2. Razão também é a mesma coisa da PA. Então, 2 elevado. Quanto que é o N? 10 menos 1. A 10 é igual a 2 vezes 2, 10 menos 1, 9. 2 vezes 2 elevado a 9. Ai, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128. Eu errei conta, peraí. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64, 128... 256, 512. Vezes 2, 1024. Tranquilo? Aí ele fala assim, eu quero a diferença da PG. Então, quem é a PG? 1024. Menos a PA. Quem é a PA? 20. Gente, quanto que dá essa subtração aqui? 1024 tira 20. Cabeça, né, gente? Misericórdia. 1004. A gente vem e marca X na 1004. Tchau, galera. Até a próxima quinzena. Valeu!